Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Olha só, vamos agora à correção das questões 9, 10 e 11 do nosso simulado 02. Lembrando sempre que o nosso assunto aqui abordado é o Brasil Colônia e que os simulados que virão serão sempre acumulativos. Sempre acumulativos, acumulando conteúdo, que esse é o nosso objetivo. Lembrando para vocês também, divulgue o canal Marcão na História Marco, o canal do YouTube, para que ganhe engajamento, dê o seu joinha, que também ajuda muito. Vamos lá, preparando a rapaziada, as meninas e meninos para ESAs, PSECs, vestibulares e Enem. Olha só, podem até dificultar minha batalha, mas nunca verão eu recuando da guerra. Esse é o nosso guerreiro, é o nosso lema. Na verdade, vamos alcançar nosso objetivo. Determinação, é isso que eu digo sempre. Determinação. Se você é determinado, você chega ao objetivo final. Eu sou determinado, eu vou até o objetivo final com vocês. Todos nós iremos ter êxito. E eu quero ter o prazer de vê-los aprovados nessas provas que virão, nesses concursos que estão por vir. Vamos lá então. Aqui os assuntos, estamos no simulado 02, que eu já abordei com vocês, como eu já falei, é acumulativo, acumula alguns assuntos a mais e eu preparo um novo simulado. Então resolvemos a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, 5, 6, 7, 8 e agora vamos para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: no Brasil Colônia, a fuga era o modo mais comum de rebeldia entre os escravos. Muitos desses fugitivos deram origem aos quilombos, ao se reunirem em núcleos fortificados no sertão. Sem dúvida, Palmares, em Alagoas, foi o maior quilombo de que se tem notícia. Nesse quilombo praticava-se intenso comércio, com uma das formas de garantia de sua manutenção e duração entre 1630 e 1694. O dinamismo comercial desse quilombo mantinha-se devido a... Então olha só, ele está falando aqui do quilombo dos Palmares, que os quilombos na verdade eram locais onde os escravos que fugiam, os escravizados fugitivos, formavam aldeias para sobreviverem, fortificadas. E ali eles ficavam tentando levar a vida fora da escravidão. Eu quero lembrar que nos quilombos nós tínhamos também indígenas. Também se misturavam com os escravizados africanos. Agora olha só, o quilombo dos Palmares foi o maior de todos. Ficava em Alagoas. E olha o tempo de duração, 1630 a 1694. Nessa questão aqui, eu estou grifando, como sempre, as palavras-chave, que seria interessante que vocês fizessem nas provas também, nos concursos. É sempre bom grifar as palavras-chave. O dinamismo comercial desse quilombo mantinha-se devido a... Ele quer saber como é que sobrevivia, como é que era o comércio nesses quilombos. Porque eles vão para o interior, vão se isolar, e como é que eles conseguiam sobreviver? Na verdade, os quilombos faziam transações comerciais, eles plantavam, produziam transações comerciais com os brancos, que forneciam armas e utensílios. E o que eles pagavam? Como eles pagavam? Era uma forma de escambo, era uma troca por excedentes agrícolas. Então eles produziam na agricultura e trocavam com armas, utensílios e outras coisas que eles viessem a necessitar. Era dessa forma que se mantinham. E olha só, e conseguiram se manter de 1630 a 1694. Então vocês percebam que foi uma ideia de fugir da escravidão que relativamente deu certo. Depois serão destruídos porque o governo e os senhores de engenho e senhores de terras, de escravos, contrataram os bandeirantes e os bandeirantes foram lá e dizimaram o quilombo dos Palmares.
Acabaram com tudo. O quilombo dos Palmares e os outros quilombos também. Questão C é a questão correta. Colaboração dos brancos que forneciam armas e utensílios pagos pelos escravizados com os seus excedentes agrícolas. Então, o quilombo era o local para fugir da escravidão. 10. Leia o texto a seguir. Desde os primórdios da colonização portuguesa, o desenvolvimento da escravidão indígena, enquanto instituição minimamente estável, foi limitado por diversos obstáculos. Vários obstáculos dificultavam a escravização indígena. Assinale, essa aqui é afirmativa do autor, mas é obviamente verdadeira. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses obstáculos. Ele quer saber um. Enfrentados pelos portugueses para implantar a escravidão indígena na colônia. Vou citar 2 obstáculos, por exemplo. Um é a resistência dos índios. Os índios não queriam ser escravizados. A pergunta é, quem quer ser escravizado? Ninguém. Quando era lá no comecinho lá da colonização, trocando por quinquilharias e tal, e trabalhava numa boa para a extração do pau-brasil, lá no início, nem era o período de colonização ainda, lá no período de 1500, 1501, 1503 e tal, para a extração do pau-brasil, eles trabalhavam numa boa, porque eles queriam o espelhinho, queriam a faquinha, o machadinho, a roupa. Só que chegou uma hora que eles não queriam mais. Eles eram livres, queriam caçar, queriam pescar, queriam correr, andar na floresta. E simplesmente aí os portugueses usaram armas de fogo e os escravizaram e obrigaram a trabalhar no corte do pau-brasil. Eles serão usados também na escravização, na produção do açúcar. Só que vai ser substituído depois pela mão de obra escrava africana. Só que a mão de obra escrava africana era 5 vezes mais cara que a mão de obra escrava indígena. Então, muita gente que não tinha condições financeiras passava para o lado da escravização indígena. O problema todo que eles tinham é o seguinte, entre os problemas. Nós temos o problema dos jesuítas, que vieram para cá para catequizar os indígenas e diziam que eram almas a serem salvas. A Igreja Católica era contrária à escravização indígena, não falava nada da escravização africana, porque o comércio de escravos africanos era, na verdade, o sustentáculo de muitos países na Europa, e o Vaticano, lá, a sede da igreja, fica na Europa. Então, não queriam criar confusão lá, deixaram a escravização africana, mas a indígena, eles diziam que eram almas a serem salvas. Então, eles não queriam, os jesuítas defendiam até a morte, literalmente. E o que aconteceu? Problema com os jesuítas, oposição dos católicos. E é também a resistência dos próprios índios à escravização. Ninguém quer ser escravo. E os índios, quando entravam na floresta, eles viraram invisíveis. E eles atacavam também. E era um problema sério. Além do que, a questão física, o indígena ele tinha um porte físico menor do que o escravo africano. Então ele era usado até a morte para trabalhar. E morria de esgotamento mais facilmente. Além do problema das doenças, que eles não tinham resistência, por exemplo, por uma simples gripe. Então, a resposta correta é a resistência dos próprios índios à escravização. Ninguém vai querer ser escravo. Quando eles descobriram que eram os portugueses, eles passaram a atacar também. Só que eles não tinham armas de fogo, aí você sabe que a dificuldade é bem maior. Mas criou problema. Por isso que eles partiram para a escravização africana. Questão 11. A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio dos quilombos. No Brasil, considerava-se o mais importante o de Palmares, que... Aí ele está perguntando sobre a questão do quilombo dos Palmares, né? Como já tínhamos falado na questão anterior. A resposta correta é a B. Se formou no início do século XVII, chegou a ter por volta de 20 mil moradores, e aí a divergência, alguns livros, alguns autores falam até em 50 mil, 20 mil moradores, e foi destruído no fim do mesmo século pela ação dos bandeirantes. Então os bandeirantes foram contratados. Essas bandeiras, eles eram, na verdade, mercenários contratados para procurar ouro, acabar com os quilombos,
escravizar os indígenas com as bandeiras de apresamento, e nesse caso específico foi para acabar com o Quilombo dos Palmares, que foi o maior de todos, matando o líder principal deles, que era Zumbi. Então, resposta da 11, B, resposta da 10, A, e resposta da 9, C. Abração do Marcão, nosso objetivo traçado. Por favor, dê o seu like, divulgue o canal. Forte abraço. Fui!